Mais do que a vitória por 2-1 diante do Juventude no estádio Alfredo Jaconi e a consolidação do primeiro lugar geral do Campeonato Gaúcho, a direção do Internacional celebra o fato de que os jogadores mais jovens do grupo de Eduardo Cudê não apenas deram conta do recado, mas estão em ascensão em meio aos trabalhos do técnico argentino. Enquanto isso, lá nas categorias de base em Alvorada, alguns atletas ganham força e um preparo físico um tanto diferente para começar a ganhar espaço lá no CT Parque Gigante. E uma imagem vinda da arquibancada lá em Caxias do Sul faz com que o Internacional abra uma sindicância por uma possibilidade de injúria racial. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante, também na Padre Cacique, ali nos corredores do Beira-Rio, e hoje tem algumas coisinhas também de Alvorada. Então tu faz o seguinte, ó, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação que é muito bacana pro meu trabalho e outra, né? O teu like me leva mais longe. Então já deixa também o like no conteúdo, compartilha pro maior número de colorados, bota nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais e vamos fazer este conteúdo aqui chegar no maior número de pessoas possível, beleza? Não te esquece também que a minha parceira aqui nos conteúdos do canal é a KTO e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom Ernest, beleza? Faz teu cadastro lá, cara, vem te divertir. KTO é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos e sempre lembra, vai e te diverte com responsabilidade, beleza? Vamos lá, gente. Olha, o presidente Alessandro Barcelos ontem, ele fez um destaque na entrevista coletiva lá no Alfredo Jaconi, depois da vitória do Internacional, da consolidação, né, do primeiro lugar geral na classificação do estadual, os 5 pontos de diferença para o Grêmio, a possibilidade de fazer os enfrentamentos finais agora também do estadual no estádio Beira-Rio, enfim. Claro que ele celebrou toda a parte matemática, classificação e tudo que vem fazendo o time do Cudê em termos de aproveitamento, né? O Inter, por exemplo, é o maior aproveitamento do Brasil em termos de grupo, né, dos clubes da Série A. São 86% de aproveitamento. Um absurdo, né? 10 vitórias, um empate e uma derrota, né, em 12 jogos. É um absurdo. A gente falou sobre isso no vídeo da manhã. Dá uma olhada aqui em cima depois e recupera. Mas a questão é uma coisa que o presidente destacou muito, é a média de idade do time do Eduardo Cudê, ou do Lúcio Gonzalez, agora lá em Caxias do Sul. Ela tinha, que era alta, né? Ela tinha ali 27, 28, com o Mercado, com o Arangues, com o Wanderson, com o Alan Patrick e tal. Com os jogadores que foram os titulares ontem, ela caiu para 23 anos. Claro, né, meu? A gente tem Antony, a gente tinha o Vitão, a gente tinha o Igor Gomes, a gente tinha o Robert Renan, o Bruno Gomes, o Rômulo, o Luca. Então são jogadores mais jovens, né? E alguns até, inclusive, oriundos da categoria de base do Internacional. E aí aqui, esse destaque que o presidente faz na coletiva de ontem, ele também já tinha sido feito no jogo contra o Asa. E aí eu até tenho umas anotações aqui, ó, porque no jogo contra o Asa, lá em Arapiraca, o Inter estava muito faceiro, porque terminou o jogo com 7 atletas abaixo de 23 anos. O Antony, o Vitão, o Igor Gomes, o Bruno Gomes, o Gustavo Prado, o Rômulo e o Luca. Se contar ainda o Wesley na parada, então tinha mais ainda, né? Mais um jogador. O Wesley tem 24, né? Então tinha mais um jogador ainda que era jovem e que tá fazendo, né? Claro, por merecer aí algum espaço no time do Eduardo Cudê. Essa ode, né, a jogadores mais jovens, é para contrapor o fato de que o Inter estava
contratando só ou jogador velho, ou refúgio, ou jogador em fim de carreira, ou ainda que a categoria de base do Internacional ou que a prospecção do Internacional não dá valor para jogadores jovens e promissores, jogadores que possam vir a ser, de repente, um bom investimento para futuro, um jogador que de repente pode dar um dinheiro para o Internacional, porque vamos lá, tu não vai fazer negócio e botar milhões dentro dos cofres do clube com o Gabriel Mercado, a não ser, claro, na performance técnica e a taça, né? O título. Então, claro que título dá dinheiro para o clube, mas vendas, principalmente, dão dinheiro para o Internacional. Dentro disso, o presidente fez esse destaque público, né? Não digo pela primeira vez da temporada, né? Mas principalmente agora depois da primeira fase, né? Da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, justamente para valorizar estes atletas. O gol realizado, pelo Wesley, né? E o outro gol também do Johan, são jogadores que estão chegando. Claro, o Johan já é um pouquinho mais velho, mas ainda que são jogadores que estão vindo de reforços, estão vindo pela janela, estão vindo para acrescer ao grupo do Eduardo Cudê. Esse contexto todo, ele faz com que a direção do Internacional celebre demais esse pequeno pedaço de janela que ainda tem. É claro, tem ainda a possibilidade do Thiago Maia, tem ainda a possibilidade de um goleiro e a possibilidade de um lateral esquerdo. Ok, nessa questão, beleza. O Internacional ainda trabalha essa semana, mas os jogadores que estão aqui estão sendo muito exaltados nos bastidores, porque é um complemento, né? Uma galera que faz um complemento ao grupo. O Inter que não botou o Alan Patrick, não botou o Wanderson, não botou o Arangues, não tinha o Bruno Henrique, e o enfrentamento diante do Juventude foi não só de igual para igual, mas em momentos da partida com nível superior, né, de supremacia ao longo do jogo como um todo lá no Jacone. Nesse contexto de jogador sub-23, o presidente destacou alguns atletas, porque é o seguinte, o Inter, após as mudanças, né, da chegada do Jorge Andrade, a saída do Gustavo Grossi e tal, eles foram lá para a Alvorada e fizeram um mapeamento de jogadores que possam vir a treinar com o Eduardo Cudê e começar a ganhar minutagem nos trabalhos dentro do CT do Parque Gigante. E nesse quesito, nessa lista que eles botaram, né, de nomes, também entraram no consenso de que eles precisariam ganhar força física. Não só crescer em termos de musculatura, mas poder de arrancada, poder principalmente de combate, né? Tu pega, por exemplo, o volante, o Iago Noal, né? Em determinado momento, por ser franzino, é um guri ainda, não tem nem 20 anos, né? Vai ir para o enfrentamento com um atacante um pouco mais forte. Imagina, por exemplo, sei lá, um Hulk, né? Ele precisa mais corpo, ele precisa ter também a possibilidade de fazer um enfrentamento físico. Então, tá ganhando mais massa. O Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, Anderson Santos, o Luiz Otávio, o Alex e o Pedro Henrique, que são jogadores do meio para frente. Com destaque a gente tem que fazer para o Gabriel Carvalho e para o Anderson Santos. Tá? O Inter que se classificou agora na Copa do Brasil diante do Grêmio lá em Eldorado, passeou o Gabriel Carvalho por cima do rival. Então é outro cara que a gente também tem que ficar de olho. Então tem esses guris aqui, além desses 23, aí sub-23, 22, 20, 21 que o Inter tem hoje no departamento profissional, tá? Que ainda vão dar algumas alegrias para o Internacional ou vão receber, né, algumas oportunidades para então vir a dar alegrias para o clube. É de olho neles que a gente tem que ficar. E também tem que ficar de olho numa questão bem lamentável, tá, que aconteceu na arquibancada do Alfredo Jaconi. E aqui, ó, estão as imagens aqui de uma possibilidade de injúria racial, tá? Esse colorado que eu não estou mostrando o rosto por questões óbvias, né, tem que ser apurado, tem que ser investigado, né, se houve mesmo a injúria racial ou não. O Inter abriu uma sindicância interna para ver se consegue localizar este torcedor e, a partir dessa investigação, de repente ser expulso do quadro social colorado. É claro, ainda tem a questão de polícia, ainda tem a questão de justiça, né, que a injúria racial é um ato
que é passível, né, e de punição perante a lei, que aí tem a ver com as autoridades competentes, né? Se fosse no Beira-Rio, uma pessoa me disse o seguinte, se fosse no Beira-Rio, esse cara não escapava, porque o Beira-Rio possui as câmeras, o Beira-Rio possui a questão da leitura facial, e aí seria muito fácil encontrar o sócio, se fosse, né, e o cara das imagens. Como não é o caso, como é o Alfredo Giaconi, vai precisar de uma investigação mais ampla por conta da Juventude, por conta da polícia de lá e tudo mais. O que o Inter está fazendo é tentando localizar esse jogador no seu quadro associativo, esse torcedor, melhor dizendo. A partir do momento que encontrar, se estiver no quadro associativo, vai então para os órgãos competentes dentro do clube para uma exclusão do quadro social, porque o Internacional não tolera, né, este tipo de atitude, e principalmente esse tipo de agressão, né? Não até a sua torcida, mas principalmente as pessoas que estão ao seu redor. O clube do povo, né? Então não dá para ficar simplesmente no discurso. Beleza? Se chegou até aqui, meu, te agradeço demais. E a gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar aqui do nosso Colorado. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação, porque a gente tem 50 mil inscritos para chegar ainda até o final de 2024. Valeu, forte abraço, tchau!